Hoje eu quero iniciar uma sequência de mensagens com o tema algumas brechas que o diabo encontra para agir na sua vida. E aí eu quero dizer a você, e dizer a mim mesmo, dizer aqui em nome de Jesus, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Eu louvo a Deus por você que chegou agora, você que viu aí alguém compartilhando. Esse culto não é apenas uma live, é um culto no nosso lar. Você que está ouvindo a rádio também pelo 88,1 FM, glória a Deus por isso. Então, vamos lá, atenção à palavra, cada momento, cada versículo que eu falar, se você pode, replique aí, dizendo a referência, você que está pelas redes sociais. Se você pode, aumenta um pouquinho o volume do rádio para em qualquer lugar da casa você me ouvir. Você que está aí indo ao trabalho, chegou, Deus tem uma palavra para você. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Daí essa palavra que eu estou usando aqui, tome cuidado. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo, ele está bem pertinho da gente, procurando, esse rugindo, aí dá a ideia de procurar uma oportunidade para aplicar os seus planos nas nossas vidas. É o que nós chamamos de brecha. Você que não é evangélico, talvez você não esteja muito acostumado a ouvir essa expressão brecha. A brecha é alguma atitude da gente que faz com que o diabo ele tenha facilidade de entrar na nossa vida, de interferir no nosso dia a dia. Quando nós falamos, irmãos, da ação do diabo, eu chamo muito a sua atenção porque você precisa entender que, enquanto criatura de Deus, feito à imagem e semelhança do Senhor, você, eu, nós temos coisas boas. Nós nascemos com alguma bondade, vamos dizer assim. No entanto, o pecado, ele corrompeu essa pureza e essa essência. É mais ou menos assim, para que você entenda. Se você quiser fazer o bem, você precisa se esforçar. Se você quiser fazer o mal, você não precisa se esforçar. Quando o homem vivia em perfeição, e aqui eu quero lhe mostrar o que é que está dentro da gente e como a gente é inclinado para as coisas ruins. Quando nós éramos perfeitos e não havia o pecado na vida do homem, o homem lá, Adão e Eva, para pecar, ele teve que se esforçar, sabe? É como se dissesse assim, a natureza dizendo assim, você não precisa do pecado, o pecado não é uma coisa boa, mas o homem fez força para pecar. Mas eu quero provar do fruto, eu quero pecar, e aí ele se esforçou e pecou. Depois do primeiro pecado, aí agora a gente está numa situação oposta. Agora a gente faz força para não pecar. O pecar para a gente é normal. É normal. Alguém já perguntou a um pastor, disse, pastor, o que é que eu faço para ir para o céu? O pastor disse, você precisa aceitar Jesus, viver uma vida de santificação, tal e tal. Aí a mesma pessoa perguntou e disse, pastor, e o que é que eu faço para ir para o inferno? O pastor disse, você não precisa fazer nada. Então,
com essas primeiras palavras, eu quero mostrar a você que se você não se agarrar com Deus e levar as coisas de Deus a sério, você estará a todo momento vulnerável a essa inclinação que está dentro de você. A sua natureza clama pelo pecado. A sua natureza clama por satisfazer algo que está no seu coração. E é aí onde o diabo, o seu adversário, o meu adversário, ele começa a agir. Olha só, eu quero lhe mostrar aqui e avançar nessa palavra, considerando também que o que é que nós podemos aprender sobre esse agir do diabo diante dessa inclinação que nós temos pelo pecado e pelas coisas erradas. Eu preciso deixar aqui também muito claro que, primeiro, para o diabo agir na sua vida, tem que ter a permissão de Deus. Porque, veja bem, o diabo ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Esse daqui é um primeiro ponto que eu quero deixar bem claro, sabendo que a gente tem uma natureza, que a gente tem uma inclinação, que a gente não precisa se esforçar para que essas brechas sejam abertas nas nossas vidas, mas a gente precisa também entender que para o diabo agir precisa da permissão de Deus, mas ele precisa também encontrar em nós maldade no coração. Ele precisa encontrar um ambiente e um espaço para ele maquinar o mal, e aí vir as divisões, as discussões, as mentiras, as fofocas. E tudo isso, talvez você diga assim, mas pastor, olha, lá no meu trabalho é uma fofoca medonha, você identificou a fofoca. Mas, pastor, olha, aqui, pastor, no meu casamento está indo de água abaixo, pastor, porque é uma mentira, eu não acredito mais no meu esposo, eu não acredito mais na minha esposa. Você identifica a mentira, você identifica as brigas, você identifica tudo isso, mas você não vê que é o diabo que está fazendo tudo isso. Você não consegue ver que é o diabo que está, porque ele está camuflado. Ele está camuflado. Isto é, o diabo que está por trás disso tudo. Então, se você não abrir seus olhos espirituais, você vai ficar envolvido num laço do diabo, abrindo brecha para ele trabalhar, e nesse momento você não consegue vê-lo, porque ele está escondido, ele está por trás de tudo, de todo esse mal. Então, diante disso, é muito importante, você que está me ouvindo pelo rádio, você que chega nas redes sociais, eu peço a você que compartilhe. Essa palavra precisa chegar ao alcance de outras famílias, e você é importante, você que vai ouvir essa mensagem depois gravada, você que está comigo aqui ao vivo, você que liga seu rádio agora, dá um jeito de alguém ouvir essa palavra. O diabo não vai escravizar mais essa família. O diabo não vai escravizar mais esta pessoa. O diabo não vai destruir esse casamento. O diabo não vai destruir a sua vida. Diante de tudo isso que eu falei, é importante que você saiba que o seu inimigo não é a pessoa que está sendo usada para trazer esses males que eu falei aqui, alguns deles, mentira, discussões, fofoca, briga. O seu inimigo não é. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, eu repito, o seu inimigo não é aquela pessoa, e é difícil a gente perceber isso, porque quando a gente está sofrendo e vendo a pessoa sendo usada pelo diabo, a gente quer de alguma forma resistir à pessoa. Isso mostra falta de maturidade espiritual. E eu percebi uma coisa aqui comigo, viu você? Preste bem atenção, vai compartilhando,
para lhe dizer uma coisa, eu percebi que os homens que têm intimidade com Deus, eles têm também uma sensibilidade muito grande de perceber quando o diabo vem com investida. As pessoas que não têm maturidade espiritual e não vivem uma vida de oração, caem na armadilha do diabo, o diabo fica brincando com a pessoa e a pessoa não percebe que é uma ação do diabo. Culpa um, culpa o outro, fica com raiva, se intriga de um, se intriga de outro, discute com um, discute com o outro e não percebe a brecha e a armadilha que o diabo está entrando de forma camuflada por trás de tudo isso. Mas Deus está usando, e glória a Deus por isso, essa palavra para abrir seus olhos. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região ou nas regiões celestiais. Aqui está dizendo que a sua guerra, que eu acabei de falar, não é contra a pessoa, mas é contra as potestades do mal. Abra seus olhos, porque tem uma realidade além do que você vê e do que você escuta. Então, diante disso, a gente lembra aqui de um episódio bíblico muito conhecido, quando o diabo ele convenceu um irmão de destruir a vida do outro irmão. Eu estou falando da história de Caim e Abel. Você pode ver essa história lá em Gênesis. Você vai ver que o diabo colocou uma seta. Veja como é que o trabalhar do diabo. O diabo colocou uma seta no coração de Caim, uma inveja. E Caim disse: eu vou me vingar do meu irmão Abel. Veja só, quando a seta chegou e a brecha foi aberta e o diabo lançou essa seta no coração de Caim, Deus chegou e ainda alertou ele. E disse: Caim, rapaz, resiste o mal, Caim. Não dá vazão a isso não, Caim. Deus falando com Caim: Caim, se você fizer o bem, Caim, eu vou receber sua oferta também, Caim. Não é só do seu irmão Abel, não. Você não precisa, Caim, ficar com inveja dele, não. Deixe isso para lá. Não dê lugar ao diabo. Resista à voz do diabo que diz para você se vingar do seu irmão, que seu irmão não presta. Caim, eu sou Deus, estou falando com você, Caim. Caim, não escuta a voz de Deus e consuma o ato. Ei, meu irmão, escuta em nome de Jesus essa palavra, porque é o amor de Deus por você. Você não pode continuar a sua jornada espiritual com essa mágoa no seu coração, com essa raiva que está dominando seu coração. Eu vou repetir isso. Eu tenho a paciência todinha do mundo, porque o Espírito Santo diz: ensine a minha palavra e deixe que o resto eu faça. Então eu estou aqui ensinando a palavra dele, do Senhor, dizendo a você, Deus está dizendo a você: meu filho, essa mágoa, esse rancor que domina seu coração vai ser o motivador da sua destruição. Você está falando, você está ouvindo, né? O que eu estou falando, diz o Senhor. Eu vou repetir aqui. Essa mágoa, essa raiva que está dominando seu coração vai ser o motivo da sua destruição. Você está ouvindo, né? Não tem outra forma mais clara de Deus falar com você. Não tem outra forma mais clara do Senhor falar com você. É tempo de resistir ao mal. Por isso que a palavra que lemos diz: seja sóbrio e vigie. Abra os olhos, rapaz. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui: vocês precisam fechar as brechas. Vocês precisam acabar com essas coisinhas, porque o diabo pode destruir vocês.
A gente vê muitos ensinos, irmãos, falando sobre o poder da fé, falando sobre prosperidade, sobre as bênçãos de Deus. É tanta coisa que a gente ouve que é importante, mas a gente pouco ouve mensagens mostrando a você que o diabo ele é especialista em armar ciladas. E eu estou aqui mostrando a você que tem ciladas, tem laços armados, e talvez você já esteja preso a um desses laços. E eu quero lhe mostrar durante toda a semana algumas dessas brechas. Alguma dessas brechas que você precisa fechar na sua vida. É um alerta de Deus. Portanto, eu queria avançar, já mostrar pelo menos uma ou duas brechas, mas a gente vai se envolvendo aqui, falando. O Espírito Santo vai nos dando graça, mas na próxima mensagem acompanhe, porque eu vou falar as brechas e como você vencer as brechas. Nós aprendemos aqui que nós não precisamos se esforçar para fazer o mal habita dentro de nós. Esse negócio de achar que você é bonzinho, que você faz as coisas certas porque você foi ensinado, isso é tudo ilusão. Hoje você precisa se esforçar para fazer o bem com Deus. Aprendemos que a nossa luta não é contra as pessoas. Onde tem discussão, onde tem contenda, onde tem mentira, onde tem briga, o diabo está lá, camuflado. E essa palavra, desmascar o diabo, você precisa ver a ação do diabo desse negócio para você desfazer em nome de Jesus. Nós vimos aqui que nós precisamos estar vigilante, porque ele está como um leão, rugindo, bem pertinho da gente. Aparecer um vacilo, ele avança. Ele avança. Que hoje mesmo você possa, em nome de Jesus, lutar para vencer toda mágoa, toda raiva, todo sentimento que está dominando seu coração. Isso não vem de Deus. Isso é brecha. Brecha que está deixando o diabo fazer arruaça na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Fecha as brechas, porque Deus está dizendo, eu vou te abençoar e te abençoar, e ninguém vai tocar na tua unção. Ninguém vai apagar o teu nome. Ninguém vai apagar a obra que você fez e está fazendo. Tão somente feche as brechas. Tome cuidado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A gente continua essa semana tratando sobre esse tema. Algumas brechas que o diabo encontra para agir na sua vida. Tome cuidado.